Oi, amigos! Como vocês estão? Eu tô com alergia, provavelmente de uma roupa que eu tirei da mala, tava guardada e usei. Fiquei 2 dias usando essa roupa, na verdade, um dia e meio. E acho que me deu alergia, né? Também tô pedindo demais. A roupa fica não sei quanto tempo guardada e eu quero que não me faça mal, né? Eu não lavei, detalhe. Porque eu lavei antes de guardar. Então eu pensei, lavei antes de guardar, não precisa lavar depois, mas precisa. Ai, enfim. Se você me segue lá no Instagram, você já deve ter reparado que esse mês eu estou postando, é, tipo uma retrospectiva dos 30 dias antes do meu casamento, vídeos que eu gravei 30 dias antes, 20 dias antes, aí vou lançar um 10 dias antes. E por isso eu resolvi fazer um compilado de vídeos também, falando mais do que o que aconteceu nesses 30 dias, né? Teve alguns detalhes que a gente não chegou a compartilhar, assim, quando a gente tava vivendo, porque, sei lá, né? Quando a gente tá vivendo é tudo uma loucura. E o detalhe que eu queria falar hoje é sobre o meu vestido. Eu vou tentar deixar uma foto aqui, a foto que eu mais gostar, uma foto que eu achar melhor, não sei. Vou deixar uma foto do meu vestido, lindo, maravilhoso, eu amei o meu vestido. Mas foi uma saga. Então vamos começar pelo princípio. Em dezembro de 2023, eu comecei a procurar vestidos. E fui em várias lojas, foi uma experiência incrível. Experimentar vários vestidos, enfim. Gente, era a mesma roupa. Eu tirei a roupa agora e meu nariz já tá melhor. Era a mesma roupa. Enfim, fui em várias lojas e pronto. Só que eu decidi não comprar. Então eu fui em várias lojas de comprar, só que eram muito caros. Tipo, os vestidos que eu queria eram todos 2.100 euros, 2.500, enfim, eram todos muito caros. E eu não tinha nada na minha conta. Pra quem já viu o Diário de Milagres do nosso casamento, sabe que a gente tava assim, tava um pior que o outro. E eu estava pior, tá? Então, não tava com condição assim pra gastar muito no vestido. E eu decidi alugar. Procurei na internet também pra comprar na internet, mas não queria, não tava achando do jeito que eu queria. Então eu decidi ir numa loja de aluguel de vestido. Nessa loja eu achei um vestido incrível. Na verdade, não achei um vestido incrível. Ela montou um vestido incrível pra mim. Tinha uma base bem simples, depois ela colocou umas rendas em cima. Eu vou ver se eu encontro também uma foto do meu primeiro vestido. Ela, pronto, montou esse vestido, eu amei. Eu disse, claro que sim, pra esse vestido. Incrível, maravilhoso, vou ficar com ele. Tá bom, o tempo passou, eu fui lá pra fazer uns ajustes. Isso, eu escolhi ele em fevereiro, eu acho. Janeiro, fevereiro. Acho que foi no final de janeiro. Paguei 30 euros, gente, pra reservar ele, porque eu não tinha mais que isso. Sério, eu deixei 30 euros lá. Eu não sei qual é a política da loja agora, mas na minha vez eu reservei com 30 euros, porque eu não tinha mais que isso. Eu tinha 50 euros na minha conta, então reservei com 30. Ok, saí da loja, fui viver minha vida, depois voltei lá pra fazer uns ajustes, não sei quando é que foi, deve ter sido maio pra ir, não sei. Maravilhoso, era aquele vestido mesmo que eu queria, só troquei a saia, porque a saia era toda uma só rodada, e eu pedi uma saia tipo aberta, sabe? Que dá pra ver o vestido base e depois a saia é assim de lado, meio aberta. Enfim, não sei explicar. Pedi essa saia. E tava tudo certo. Eu acho que eu deixei mais, não sei quanto dinheiro eu deixei, mas deixei mais uma partezinha do dinheiro e passou. Eu não tinha dinheiro pra pagar, então eu não paguei o resto até sei lá quando. Enfim, aí é, chegou o verão, eu fui pra casa dos meus pais no Algarve e tava marcado pra a penúltima prova em setembro. E tá bem, aí. Não, tava marcado pra agosto. Aí ela desmarcou, porque não deu. Aí depois, em setembro, a gente remarcou pra setembro. E quando eu cheguei lá, ela falou assim: Olha, a gente perdeu o seu vestido. Eu fui sozinha nesse dia. Eu ia sempre com amigas e tal, e nesse dia eu fui sozinha. E eu fiquei tipo, hã?
Ela, sim, a gente não sabe onde tá, a gente já procurou, isso nunca aconteceu antes, mas a gente não sabe onde tá o seu vestido. E eu fiquei tipo, gente, como assim? Como assim? Vocês perderam meu vestido dela? Eu não sei o que aconteceu. Eu fui procurar pra prova de hoje, mas não tá lá, não encontrei, não sei o quê. E eu fiquei, meu Deus, e agora? E ela, mas vamos mostrar vestidos novos pra você. Eu, ok, vamos mostrar. Gente, eu tava muito calma, assim. Como era setembro, já tinha acontecido tanta coisa, eu tava tão cansada que eu não aguentava mais, entendeu? Então, só deixei rolar. Aí ela foi e pegou vestidos novos que tinham acabado de chegar. Então, o que acontece? Quando o vestido é alugado, várias pessoas usam o mesmo vestido, entendeu? Porque é alugado. Então, você usa, devolve e outra pessoa usa. Então, eu ia usar o vestido que outra pessoa já tinha usado, né? Mas, esse vestido que outra pessoa já tinha usado desapareceu. Então, ela buscou os vestidos novos que tinham acabado de chegar e falou: Ok, vamos tentar fazer o mais próximo possível do seu, não sei o quê. Ou se você quiser um completamente diferente, a gente faz também, a gente mantém o preço. E eu só, meu Deus do céu, eu poderia processar a loja. Mas eu não processei, gente, e eles são incríveis. Inclusive, eu ainda recomendo para as minhas amigas, porque eles foram impecáveis e tudo. Vou contar a história completa. Aí pronto, ela me trouxe vestidos novos, uma base do vestido muito parecida com a do meu vestido anterior, mas ela era mais cetinada. Gostei. E depois o casaquinho por cima. Não tinha mais casaco de renda, mas tinha um tipo esse aqui. Tá vendo? Esse tecido não é tão bom, né? Mas pronto. É tipo isso aqui, um casaquinho tipo esse assim, com umas pérolas aqui. E depois ele tinha pérola. Não, ele não tinha pérola aqui, ele tinha pérola espalhada, não sei como é que era. Ele tinha umas pérolas assim. Ela me trouxe e eu fiquei, nossa, gostei disso. E ela falou, você quer fazer alguma alteração e tal? Aí eu disse, olha, coloca, tira as pérolas, sei lá de onde é que tava, coloca aqui pra ficar parecendo um colar, porque eu não tinha comprado nenhum acessório. Então precisava ter acessório no meu vestido, né? Aí eu falei, coloca pérolas aqui, coloca pérolas na cintura e pérolas no, nas mangas. Aí ela, ok, vamos apontar, apontou tudo, vamos fazer assim e tal. E depois eu disse assim, e a saia? Eu queria, gente, meu sonho era casar com um vestido dois em um, ou seja, na hora da cerimônia, bem abertão, assim, e depois, quando acaba a cerimônia, tira o abertão e fica um vestido simples. Era o meu sonho, eu queria. Então ela falou, a saia, a gente tem algumas aqui, e foi lá e pegou uma simples, super simples. Eu disse, ok, boa, mas eu quero uma maior. Eu não quero uma tão pequena assim. Ela, ai, vamos fazer. Ela falou que elas iam fazer a saia. Eu, ok, vai fazer a saia, beleza. Eu paguei mais uma parte do vestido. Essa altura a gente já tava com mais dinheiro. Então eu tava conseguindo pagar, mesmo que fosse pouquinho, mas tava conseguindo pagar. Aí paguei o vestido, mais uma partezinha, né? Tipo, eu pagava pagando 100 euros, sei lá. No final é que eu paguei tudo de uma vez, porque aconteceu um milagre gigantesco, gigantesco, um mês antes do nosso casamento. Então consegui, as pessoas estão cantando parabéns, nem sei se vai dar pra ouvir, mas pronto. Então consegui pagar todo o vestido. Enfim, deixei mais um pouquinho e depois disso só tinha mais uma prova, que era quando eu tinha que pagar tudo, entendeu? Só tinha mais uma prova, que era no dia que eu ia levar o vestido também. E eu fui com a minha sogra nesse dia. E, gente, quando eu cheguei, o vestido tava lindo, maravilhoso, incrível, impecável, com as pérolas exatamente como eu falei, com a saia abertona exatamente como eu falei. Eu quase chorei, combinava com o meu sapato, foi uma coisa assim, maravilhosa, incrível. E depois, quando eu cheguei lá, ela falou assim: Olha, a gente achou o seu vestido antigo. Então você pode escolher entre o seu vestido antigo e o seu vestido novo. Qual que você quer? E eu fiquei, eu quero o novo. Vocês conseguem entender? Tipo, depois ela me explicou. O vestido antigo foi guardado num saco, sabe aqueles sacos de fato? Sacos de terno de homem? Em vez de ser guardado num saco de vestido. Então, quando eles foram organizar o armazém, ela organizou, ou ela não, mas a responsável pelo armazém organizou meu vestido nos fatos, porque ele estava dentro de um saco de fato, de terno. E o meu vestido ficou lá no lugar dos ternos e ela não procurou no lugar dos ternos. Mas aí ela foi reorganizar os ternos e viu que o meu vestido tava lá. Então eu tinha dois vestidos. Pra quem não tinha nenhum, eu tinha dois agora. E eu podia escolher. E é óbvio que eu escolhi o novo.
O novo tava muito mais bonito. Era novo, tipo, foi quase feito pra mim, sabe? Não foi feito exatamente pra mim, porque ele já tava feito, né? Mas foi construído pra mim e as peças eram novas. Então eu fui a primeira pessoa a usar aquele vestido. Eu fiquei muito feliz. E pronto, eu levei pra casa e correu tudo bem, mas foi um perrenguezinho que eu queria trazer pra vocês, porque, sei lá, depois que passa, parece que a gente banaliza, mas na altura eu fiquei, sei lá, eram tantas emoções, era não ter dinheiro, eu fiquei eu tava meio apática até. Quando o vestido sumiu, eu tava tipo apática, eu fiquei tipo, eu mandei uma mensagem pras meninas, pras minhas amigas no dia que eu fui lá e falei: Olha, meninas, é assim, não vai ser mais o vestido vai ser surpresa porque o meu vestido sumiu. E elas, tipo, ficaram super irritadas e eu, calma, não tô irritada, já tenho outro, olha. A vida que segue. Realmente, eu não sei se era apatia, se era calma do Espírito Santo, se era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não sei. Só sei que eu tava muito calma. E no final deu tudo certo. Casei com um vestido novo. E depois eu devolvi, claro. E ficou metade do preço dos outros vestidos que eu tava vendo. E ainda bem que eu aluguei, gente, porque ia ser uma decepção agora, sabe? Eu casei com 50 quilos, eu tô com 60. Eu não ia entrar mais naquele vestido. Não ia. Então ainda bem que foi só aluguel, que assim eu não tenho decepção de tentar vestir o meu vestido e ele não me servir. Eu acho que eu nunca mais vou voltar a 50 quilos. Então pronto. Gente, é isso. Se você assistiu até aqui, eu queria te pedir um favor. Deixa dúvidas pra próxima. Deixa dúvidas aqui nos comentários. Pro próximo vídeo. Eu vou gravar respondendo perguntas sobre o casamento. Então, se você tiver alguma coisa que você quer saber do casamento, da lua de mel, então tudo que aconteceu nesse mês de novembro, que foi basicamente o casamento e a lua de mel. Nosso casamento foi dia 16, depois a nossa lua de mel foi uma semana e pouquinho. Então, e a gente chegou que já era 20 e tal de novembro e foi isso. Então, deixa aqui sua pergunta, por favor, aqui embaixo e eu vou responder no próximo vídeo, que já é a semana do meu casamento. Inclusive, o vídeo vai ser lançado. Não, não vai. O vídeo vai subir um dia antes de eu fazer um ano de casamento, que é no dia 15 de novembro. Meu aniversário de casamento é dia 16 de novembro. Então é isso, gente. Deixa o seu like também. Compartilha com alguém que vai casar, que tá passando por perrengues. Mostra pra ela que vai dar tudo certo. E eu estou compartilhando os vídeos. é, a retrospectiva, né, no Instagram e no TikTok. Então, e aqui também no YouTube, no Shorts. Então, me acompanhem, se inscrevam pra vocês ficarem sabendo dos perrengues. Foram muitos, mas graças a Deus deu tudo certo. E é isso. Tchau, até a próxima.